Você acha que essa história de intercâmbio é só para adolescente? Que nada! Vem ouvir essa história! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Diversão, Inspiração ou uma Boa História? Histórias inspiram, divertem, emocionam, histórias conectam pessoas. E todo mundo tem uma boa história para contar. Eu sou a Paula Restituti. Nessa temporada eu recebo amigos para que eles nos contem uma história real. E hoje está aqui comigo minha amiga virtual. Quer dizer, 99,9% virtual, porque a gente já se encontrou presencialmente uma vez. A gente se conheceu num curso online e no meio de tantas centenas de pessoas, sei lá eu quantas, nós nos encontramos virtualmente. Nós somos em 4, na verdade, né? Tem a Suian e a Fabíola, que vão estar aqui também, contando a história, já me prometeram. A Tati foi a primeira corajosa. E aí nós formamos esse quarteto e ficamos amigas. E a gente se encontra sempre virtualmente. E é muito legal também, eu acho, falar e saber que é possível ter amigos virtuais. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula, obrigada pelo convite. Pois é, menina, a gente se conhece virtualmente, presencialmente depois de muito tempo, né? A gente se conheceu uma vez, assim, de conta de um evento, e estamos aí, mantendo nossa amizade virtual à distância. Eu acho que só isso já é uma boa história, né? Porque a gente conhece as pessoas, às vezes, em circunstâncias totalmente diferentes. E realmente a internet, ela aproxima e ela faz com que a gente encontre pessoas que até então, às vezes, na rua a gente não ia encontrar, ou qualquer outra circunstância. Mas aqui, ó, tá eu e você nessa jornada. Sim, a gente mora tão longe em São Paulo, que a gente nunca iria se encontrar. Seria muito difícil a gente se encontrar, né? Porque a gente mora realmente longe, São Paulo é muito grande. Ô, Tati, mas eu tô super curiosa para saber o que você trouxe pra gente hoje. Diversão, inspiração ou uma boa história? Eu vou trazer uma diversão. Então, né? Pelo menos assim, uma atrapalhada que aconteceu comigo e ficou na minha memória. legal. Uma aventura que eu tive quando eu fiz o meu intercâmbio. Legal. Conta, então. Pois é, menina. Eu fiz um intercâmbio em 2018, né? Fui para o Canadá, era um sonho de fazer isso. Pesquisei muito, tentei me cobrir de todas as formas, né? E aí, qual que era o desafio? Eu estudei durante um bom tempo inglês aqui no Brasil. Eu acreditava que eu tinha um nível, assim, básico, legal, sabe? Para conseguir se comunicar, para conseguir se virar. Mas quando a gente entra, né, na imersão mesmo, quando você está num ambiente que está todo mundo falando o outro idioma, aí você é jogado na prova real. Eu percebi que não, eu estava totalmente perdida na nave. E isso começou desde o avião. Então, eu entrei no avião e já não entendia mais nada. Aquele inglês rápido, aquele inglês fluente, aquele inglês a 1.000 quilômetros por hora, né? E assim, as pessoas me perguntavam, às vezes os comissários, se eu queria alguma coisa A ou B, às vezes eu apontava, né? Eu via as pessoas assim com algumas coisas, essa garrafinha, isso aqui serve para mim. E eu lembro que até durante o voo eles entregaram uma espécie de papelzinho, na época que acho que é para você declarar alguma coisa, tudo. Eu não sabia o que era aquilo. Fiquei boiando na nave, aí teve um cara que falava espanhol, assim, que viu que eu estava meio desesperada, ele tentou me orientar lá, e eu no portunhol também, eu consegui chegar numa direção. E foi bem engraçado também, porque, assim, eu sinto muito frio, né, Paula? E já tinha me avisado que o voo ia ser que o voo é longo, são 10 horas, e que às vezes você sente um frio lascado. Aí eu, meu Deus do céu, já levei fui toda equipada com agasalho, com um monte de coisa, acho que até cachecol eu estava ali perto ao meu dispor. Eu levei tanta coisa que eu até passei calor. Aí eu cheguei lá no destino, que foi Toronto, e aí começou mais aventuras ainda, né? Porque primeiro eu não consegui entender as orientações, então eu fui acompanhando o fluxo e a minha mala não chegava. Eu ficava ali naquela esteira, a minha mala não chegava. Quando ela foi chegar, a minha mala novinha, que eu comprei especialmente para essa viagem, ela estava toda amassada. Toda amassada. E assim, a mala mais pesada do que eu, né? E eu ali em cima da esteira, tentando me acabar, peguei a mala toda estrupiada.
E aí, quando eu fui para saída do aeroporto, eu estava com a orientação para ter descido em outro estado do Canadá, não em Toronto. Eles me deram a orientação errada. Ah, Então, eu saí de lá, eu estava esperando ver uma estátua, eu estava esperando ver outras coisas, entendeu? Porque a escola ia mandar um motorista, né, deles lá, para me levar para a homestay, que era a casa de família que ia ficar hospedada. sim. Eu cheguei lá, eu não achei nada do que estava no papel. Eles falaram, olha, vai ter tal placa. Não era Oi? de Toronto? Não era? Não era Toronto, era um outro lugar lá. Ah, Eu fiquei totalmente perdida, porque qual era a ideia? Eu ia encontrar uma estátua tal, uma placa, tinha toda uma coisa detalhada lá no papel e nada estava batendo. E um monte de gente lá em torno, e eu não sabia, não estava entendendo nada que estavam falando, né? Porque aquele fuzuê. E eu comecei a ficar, Jesus, onde que eu estou? E cadê a pessoa que ia me buscar? Aí eu lembro que eu fui no balcão de informações. Com seu nome, Tati. Não tinha plaquinha, não tinha nada. Eu estava olhando assim, nenhum sinal de vida. Eu com a mala toda amassada, com um monte de... cansadíssima, né? Porque 10 horas de voo é puxado, eu não consegui dormir, nada. Com um monte de coisa e eu não encontrava. Aí eu vi um balcão de informação ali perto. Cheguei no balcão, né? Mal sabia falar. As pernas tremendo, o que é melhor? Eu ficar perdida ou eu falar alguma coisa, né? Tentava apontar o papel para a moça, tipo, eu estou perdido neste lugar. E a moça era super simpática e ela não estava me entendendo, claro, né? Então, assim, a gente tentava se comunicar com mímica, começava a rir. Aí tentava se comunicar, aí ela até apontou assim o telefone e falou assim: você pode ligar se você quiser. E o telefone, assim, totalmente diferente de todo o telefone que eu vi na minha vida, parecia uma coisa, nave espacial. E vai que alguém atende do outro lado em inglês. Não, ia falar o quê? Além de eu não saber discar, eu ia saber falar também, né? Porque se você sabe pouco idioma, imagina, só áudio, você fica totalmente perdida. Sim. É muito chique o pessoal que consegue falar fluentemente no telefone, né? É a prova real master. Quando a gente está pessoalmente, a gente fica vendo a boquinha mexer, né? Os gestos. Uhum. E eu fiquei totalmente perdida. Aí a gente estava rindo, tudo, ela identificou que era brasileira. Aí ela entrou em contato com algum sistema lá dentro do aeroporto, falando se tinha alguém que poderia se comunicar comigo. E aí eles foram conversando um com o outro lá dentro. Tem uma brasileira perdida aqui, fala português, eu não estou entendendo nada que ela está falando. Aí acho que eles foram entrando em contato um com o outro, só sei que foram encontrar um cara, acho que lá no administrativo, não sei aonde desse aeroporto, que falava português, de Portugal. Aí o cara veio, chegou, ai meu Deus, graças a Deus, alguém que vai me entender, né? Aí eu expliquei a situação para ele, ele falou, isso aqui, essa coordenada está totalmente errada, você está em Toronto, isso aqui é outro lugar. E aí ele foi e ligou para o motorista da escola, e o cara já tinha chegado lá, só que ele estava, acho que do outro lado, e também já não estava com o humor daquelas coisas, né? Porque ele estava esperando a aluna fazia já tempo. Sei. E aí esse funcionário do aeroporto orientou onde eu estava para esse motorista me encontrar. Nesse meio tempo, esse funcionário falou para mim, você está com a mala amassada, vai em tal outro lugar aqui no aeroporto para procurar ver de reembolsar sua mala ou ver o que pode acontecer. Eu não estava querendo ir muito, né? Mas ele ficou incentivando. Aí peguei a mala, fui para o outro lado, me perdi lá dentro, fui do outro, e o motorista ia me encontrar daqui a pouco no balcão. Aí teve um funcionário que viu que eu estava perdida, um outro funcionário. Aí eu tentei explicar, a mala estava amassada para ir para tal lugar, ela repetia a palavra que eu não sabia nem o que eu estava falando, se era palavrão ou não. E aí foi engraçado que ele olhou para mim e falou assim, você é brasileira, né? Assim, eu falei, sou brasileira. Ele deu a entender assim, a gente reconhece brasileiros, né? Parece que a gente fica rindo, simpáticos. E não deu em nada, menina. Eu fui nesse balcão ver esse problema da mala amassada, a mulher estava falando comigo, não estava entendendo nada, eu estava tipo, ok, né? Sim, ok. Peguei um papel, falei, thank you, né? Me mandei. Cheguei, fui de volta lá para o balcão, encontrei esse motorista e ele me levou para a homestay. E aí começou toda a aventura, né, Paula? Você está num lugar que você não está entendendo nada. Eu fui para uma casa de filipinos, era uma família de filipinos maravilhosa, super fofos. Quem me atendeu foi uma vozinha, um vozinho que estava lá, e a gente se comunicando lá. Ela já pegou um pedaço de papel em branco com a caneta para me falar meu nome, soletrar, perguntou se era alérgica a alguma coisa, perguntou algumas coisinhas do Brasil. Eu fui me entendendo lá com ela.
mas foi essa aventura que eu vou trazer hoje. E é bem... E, gente, assim, a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Você conseguiu o reembolso? Não, ficou com a mala? Não, a mala ficou... Ainda bem que a mala estava em garantia aqui no Brasil de um ano. Então, quando eu voltei, eu troquei por uma mala nova. Porque pelo aeroporto, eu nem quis correr atrás, Paula, porque eu estava mais perdida, né? Que tudo lá dentro. É muito legal, Tati. O que eu acho legal dessa história é que eu também fiz intercâmbio. E eu fiz intercâmbio, eu acho que foi 2017, 2018. Olha, eu preciso ver direito, mas acho que foi na mesma época, só que eu fui em abril, então eu estava começando a esquentar, né? E eu acho que é importante, porque quando as pessoas falam intercâmbio, você é velha, né? Nós já somos adultas, velha. Eu já sou velha, você é novinha ainda, né? Mas eu já, né? E como assim fazer intercâmbio? Dá, e é muito legal. Então, eu achei legal quando você falou, eu vou falar da minha história de intercâmbio. Eu falei, nossa, Tati, fala, porque as pessoas precisam saber que dá para ir. A Tati, como você está contando, estava lá perdida, e foi, ficou, e se deu super bem. Eu fiz sempre, a vida inteira em inglês, não consigo falar, sou péssima. Falei, eu preciso destravar. E aí eu fiz aula um ano, 2 anos com uma professora por telefone. Olha só, você falou do telefone, eu lembrei. Ela é antiga, muito antiga, e ela não conseguia acessar a internet. Então a gente fazia por telefone, por Skype, mas ela não tinha câmera. Então eu fazia por telefone com ela. Então eu treinei muito o meu ouvido, porque ela me dava exercício, ela corrigia meus exercícios, tudo por telefone. E então eu cheguei lá e tive essa coragem, larguei tudo aqui e fui passar o tempo lá em Toronto. E aí encontrei uma brasileira perdidíssima. Acho que não era você, mas podia ser. Não foi dessa vez que a gente se conheceu, né? A gente vai se conhecer no futuro. Na hora que eu desci, eu falei, gente, tem gente mais perdida que eu, né? E eu fiquei com dó dela, porque ela estava perdida. Eu não sei para onde eu vou, o que eu faço. Eu tenho que ir para homestay, mas eu não sei como eu começo. Eu estou indo de trem para minha casa. Você quer uma ajuda? Mas como eu faço? Fui lá, comprei bilhete de trem para ela entrou no trem comigo, aí descemos do trem, a gente desceu, agora eu vou pegar o metrô. Vai indo junto, só que agora eu desço nessa estação e a tua é para o outro lado, você toma esse metrô e foi. Eu sei que deu certo, que ela era novinha, e no dia seguinte, quando a gente se encontrou todo mundo na escola, ela, oi, tudo bom? Oi, tal. Então, dá certo, a gente se vira. Principalmente lá, tem muito estrangeiro, as pessoas são muito carinhosas, eles acolhem, eles ajudam, é super legal. E eu peguei um frio na minha aventura lá, que era calorzinho, eu peguei neve, muita neve, sabe quando vem aquele inverno fora de hora? E eu de botinha de inverno de São Paulo, né, de couro, e aí indo para a escola às 7 horas da manhã, aquele gelo forma nas calçadas, forma um gelo transparente. É uma camada que você não vê, você acha que está no cimento normal. Aí eu fui andando, quando eu vi, eu estava de perna para o ar, caindo, não sei como, eu voei. Dei uma escorregada, caí com tudo, parei, falei, não tinha viva alma na rua, eu não conseguia me mexer. Eu falei, o que aconteceu comigo agora? Porque caí mesmo, olha, muito tempo que eu não tomava um tombo daquele. Aí eu esperei, porque era muito, muito, muito frio, e aí começou a doer, eu não conseguia andar, meu joelho eu consegui levantar, eu falei, meu joelho, não conseguia andar, mas aí foi, acho que aquecendo, e aí com o frio também, né, já tava gelado, põe gelo, né, já tô no gelo, né, aí consegui levantar, cheguei na escola, tinha rasgado minha calça, o joelho e tal, aí tive que ir atrás de uma bota, que pudesse andar na neve, porque as minhas não eram. E aí, onde você acha a bota? Todas as lojas não tinham mais, porque era quase primavera, o inverno já não tinha mais. Aí uma amiga brasileira que mora lá, achou uma amiga dela que calçava o mesmo que eu e morava perto de onde eu estava. Saí eu com a minha bota de couro na neve até o joelho, assim, afundando na rua. Fui andando até a casa dela. E aí ela me deu uma bota de neve para eu usar. Aí fiquei com a bota de neve uns 3 ou 4 dias até eu achar uma loja que tinha e comprei uma para mim. Aí devolvi para ela. Então é isso que eu falo, as pessoas se ajudam, a gente se vira.
Acho bem legal a gente contar assim, Nossa, é história muito... para inspirar. Essa história era diversão com inspiração, para inspirar as outras Pois pessoas é. a irem. Vai, é muito bacana. A gente conhece muita Vale gente, a pena, né, Paula? faz muita amizade, né? Conhece. Conhece muita gente. Muito legal. E você percebe que, assim, é o que você falou, não tem idade, Não, não tem muita circunstância. Você vê pessoas de tudo que é lugar do mundo, de todas as idades, de todos os níveis, assim, meu de grupo de que você amigos possa imaginar. E tudo é ali, dividindo. o meu grupo de amigos que a gente fez no dia, né? Porque você chega, você já faz amigo, melhor amigo para sempre, né? A gente já fica amigo assim como se te conhecesse há 15 anos, né? E aí esse Ai, brasileiro, de 20, eu era mais velha, com certeza, né? Mas tinha gente de 20, de 30, de 27, 28 e eu. E normal, a gente conversava, ia para bar, ia para restaurante, tudo para balada. Tudo normal, é muito legal, vale muito a pena, muito bacana. nossa, é uma delícia. E fica tantas histórias, né, Paula? Assim, e toda vez que você passa por essas aventuras e passa por esses desafios, depois dá um gostinho tão bom de você saber, puxa, eu passei por isso, deu certo. E é uma situação que você fala, cara, eu fui num país que eu não falava fluentemente, mas eu me permiti viver, eu estive aberta para aceitar ajuda e ajudar. Realmente é uma experiência que fica marcada. É uma delícia, valeu muito a Muito pena. legal, muito legal lembrar dessa história aqui com você e poder inspirar outras pessoas. E Tati, fala um pouquinho de você, como que as pessoas te encontram e fala um pouco do seu trabalho, que eu acho tão legal o seu trabalho, fala um pouquinho. Obrigada, Paula. Bom, eu trabalho com coach e consultoria de carreira, né? E eu também faço análise comportamental. Então, eu ajudo pessoas que se sentem conformadas com a sua carreira, que se sentem perdidas, a encontrar uma direção. Seja elas encontrarem o que elas realmente desejam fazer, ou elas se renovarem no trabalho delas e fazerem uma transição de carreira, né? Eu trabalho com isso com base do autoconhecimento, planejamento, algumas ferramentas. É uma forma que a gente tem, às vezes, de redirecionar alguns caminhos que a gente faz na nossa vida, e a carreira é uma coisa tão importante, né? E às vezes, sim, bate aquela insegurança. Será que eu estou no lugar certo? Eu ainda sinto que eu não estou fazendo o que eu gostaria. E quando a gente busca outras direções e ajuda e respostas, a gente pode se surpreender nesse meio do caminho. Então, eu trabalho com essa área. Você pode acompanhar mais o meu trabalho para quem tiver interesse no meu Instagram também, Tati Constância. E eu agradeço muito a oportunidade, Paula. Eu achei uma delícia falar sobre intercâmbio e, com certeza, assim, toda essa partilha que a gente faz é uma forma de inspirar as pessoas, espero eu, né, também vivenciarem experiências assim e a gente se divertir um pouco, porque, enfim, né, é uma troca. É uma troca e a vida está aí para a gente viver, né? E a gente tem que prestar atenção. Essa coisa de carreira é tão importante, eu acho tão importante, porque ela é uma parte enorme da nossa vida. Eu falo que a gente passa um terço da vida dormindo, um terço ou mais trabalhando, né? É muito importante. A gente precisa dar uma atenção e precisa estar consciente de como a gente está seguindo nessa carreira, como a gente está levando a nossa vida, né? Tati, amei, muito obrigada. E eu queria falar para quem está aqui assistindo a gente, para curtir, comentar e compartilhar, para inspirar outras pessoas, quem sabe, né? Para contribuir nesse mundo, lá no meu canal no YouTube, Paula Restituti, ou no IGTV, tem vários outros vídeos para você acompanhar. E se você tiver uma história bacana que você queira contar aqui, fala comigo e vem contar a sua história. Tchau, isso aí, tchau. Vale muito a pena. Beijo. Tchau, Paula. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo. Tchau.